Oi, gente, passando aqui para trazer uma pequena reflexão que está lá no livro de Esther, no capítulo 3. Quero falar mais sobre Amã e sobre o Mardoqueu. É uma pequena chave, mas espero que edifique a sua vida, né? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela sempre traz conhecimentos valiosos. E eu quero deixar algo aqui, né, para abençoar vocês. Lá no capítulo 3, tem dizendo que algum tempo depois, o rei Xerxes, ele promoveu Amã e lhe deu posição de autoridade. Mas Amã, lá no versículo 25, viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito e ficou furioso. Amã era alguém que tinha um cargo de autoridade, era casado, tinha seus filhos, mas se levantou dentro dele uma ira, né? Um ódio, uma raiva em relação a Mardoqueu, e muito mais quando tem dizendo aqui, ó, muito mais quando foi informado da sua nacionalidade, né, que Mardoqueu era judeu. Então a gente vê essa perseguição ao povo judeu desde sempre, né, porque é um povo realmente escolhido, separado, foi da onde veio a nacionalidade do nosso Salvador Jesus Cristo. Então a gente vê que até hoje, né, é desse mesmo modo. Sem motivos, eles são severamente perseguidos. Então, foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Então, Amã, que já tinha tudo, que tinha cargo de autoridade, que era casado, que tinha seus filhos, tinha sua vida ali toda completa, resolve implicar com Mardoqueu simplesmente porque Mardoqueu não se curvava diante dele, e ainda mais decidiu que não bastava só matar Mardoqueu, mas todos os judeus. Gente, como pode ter gente assim? E o pior é que existe gente assim, que tem tudo, mas não satisfeito, né? Implica por coisas pequenas. Às vezes a pessoa tem tudo, o essencial, né? As coisas principais, as grandes bênçãos, a pessoa já tem todas, mas pequenas coisas tiram ela do eixo, pequenas coisas que eram para ser irrelevantes, que era para nem serem notadas ou nem tomar o seu tempo, elas se tornam grandes quando a gente não tem Deus. É assim. Eu já convivi com pessoas, na verdade ainda convivo, que eu olho assim e digo, meu Deus, essa pessoa tem tudo e tá se estressando por isso que é nada, ou tá implicando com isso que é nada, é mínimo, é pequeno detalhe. Mas aquele pequeno detalhe é tão grande na vida daquela pessoa que a gente olha e diz, tem tudo. E pessoas que às vezes não têm o essencial, elas não se desestabilizam, apesar de não ter o essencial. E pessoas que têm o essencial se desestabilizam por pequenas coisas. Sabe por que isso? Porque na verdade o essencial é Jesus. Na verdade, o que nos dá o eixo, o prumo nas nossas vidas é Jesus. A nossa grande bênção, às vezes a gente olha assim, mas tem grandes bênçãos. É porque, na verdade, a grande bênção é ter Jesus. A grande bênção, o grande eixo, o grande essencial da nossa vida é Jesus. A chave da nossa vida é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Essa é a chave da vida. Não é as grandes bênçãos. Quantas pessoas que você olha e diz, meu Deus, essa pessoa tem tudo e é tão desestruturada, tão infeliz, tão amarga. Tem muitos, certo? Tem muitos amãs. Então vamos lá. Aqui no versículo 20, no capítulo 3, o versículo 5, a gente vê, né, a implicância de Amã. Então, então Mardoqueu decidiu não bastava matar somente Amã decidiu que não bastava matar somente Mardoqueu, tinha que matar todo um povo, né? Destruir todo um povo. E aí eu quero saltar aqui com vocês do capítulo 3 para o capítulo 5.
lá no versículo 9, que tem escrito assim: o plano de Amã para matar Mardoqueu. Então Amã já tinha sido convidado para o banquete, né, da rainha Esté, porque o decreto, né, Amã fez a cabeça do rei, o decreto já tinha sido assinado, todos já estavam sabendo. Mardoqueu chama Esté, né, passa o papel da verdade para ela tem que se posicionar, e graças a Deus ela realmente estava naquela posição para aquilo, né, e ela entendeu o propósito, ela cumpriu o propósito, ela já tinha convidado a mãe e o rei para o banquete, né, e Amã, ele estava, como é que eu posso dizer assim, viajando na maionese, se achando maioral, porque ele ainda não sabia o porquê daquele banquete, né, tinha sido o primeiro banquete. Depois vocês vão lá e leiam, né, todo o livro de Esté, na verdade toda a Bíblia, né, mas o livro de Esté é bem curtinho e fiquem por dentro dessa história que é maravilhosa. Então, lá no capítulo 5, né, no versículo 9, a gente vê, Amã saiu do banquete, que tinha sido o primeiro banquete, porque ela faz outros, né. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então, reuniu seus amigos e sua esposa e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esté convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou. Por isso que eu disse que ele estava viajando na maionese, né? Se sentindo maioral, mas ele não sabia o porquê do banquete. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Às vezes a pessoa tá tão cheia de si, se sentindo tão maioral, né? Que ela não cai em si, ela não tem assim um discernimento, né? A melhor coisa do mundo é você ter discernimento espiritual. Quando o Espírito Santo te avisa algo que aos seus olhos pareceria bom, pareceria certo, mas o Espírito Santo vai e diz: não vai ser bom, não é o certo, não vá por aqui, dá outra direção, avisa o que é, avisa o que vai acontecer. A melhor coisa do mundo é ter discernimento espiritual. Aqui ele estava, a gente vê que ele estava viajando na maionese. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Ou seja, muito animado, né? Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará. As pessoas que têm tudo, né? Mas elas são faladeiras. Você já viu? Você já conviveu com alguém assim que, tipo assim, você olha e diz: meu Deus, essa pessoa tem tudo, mas ela é insatisfeita. Ela, ao invés de ser agradecida, ela é muito faladeira, ela vive falando da vida dos outros e fofoca. E tudo acha ruim, tudo bota mau gosto, né? Como diz assim. Ela é insatisfeita, é azeda. E às vezes é uma pessoa também que tem tudo e persegue alguém. Você já conviveu com gente assim? Pior que tem gente assim. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu não vir o judeu Mardoqueu sentado à porta. Não, peraí que eu me atrapalhei agora. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vi o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Assim, porque ele queria ver Mardoqueu morto. E o pior é que tem gente assim que tem tudo. Às vezes é uma pessoa que no seu trabalho ela é, sei lá, o chefe, ela tem um cargo acima, é o chefe, mas mesmo assim implica com alguém que tá lá embaixo, alguém bem inferior. Ou às vezes você vê assim que é alguém que você convive assim do seu âmbito familiar, a pessoa tem tudo, mas é a mais fofoqueira. Gente assim é porque não tá feliz. Eita, aí a gente vê aqui, né, que a esposa de Amã e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado.
nela. Depois disso, quando você vê assim o nível da pessoa de se achar e de maldade e de se achar acima de tudo e de todos. Mas Deus abate, viu, essas pessoas, as orgulhosas. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, né? A única pessoa que Deus, ele não quer aproximação. Você vê que quando Jesus veio para a terra, ele amou o ladrão, ele pregou pro ladrão, pra prostituta, todas as pessoas, assim, Jesus abraçou, né? Todas as pessoas que às vezes são excluídas, pessoas assim que eu digo pessoas que são excluídas, né, pela sociedade, Jesus abraçou, Jesus não apontou. Agora, as pessoas que Deus, assim, ele tem receio de se aproximar, né? Tá na Bíblia, são as pessoas orgulhosas. Deus abate o soberbo. E a gente vê que realmente tem gente assim, ela tá tão cheia de si que ela quer abater o outro, né? E aqui no caso de Amã era matar. E hoje em dia a gente até vê, né, pessoas que realmente querem matar, literalmente. E isso não, nos dias atuais a gente tá vendo cada vez mais isso. Então, depois disso você poderá ir alegremente ao banquete com o rei, né? Depois de enforcar Mardoqueu. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. A pessoa tá realmente... O mundo da pessoa é a pessoa. Você conhece alguém assim, convive com alguém assim? São os narcisistas, né? É difícil, viu, conviver com gente assim. Muito difícil. Aí, olha só, o que também eu fiquei refletindo nessa história toda. Enquanto Amã planejava matar Mardoqueu dessa forma, né? Mandou fazer uma forca, literalmente a forca estava pronta. No outro dia ele estava decidido a ir falar com o rei para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu não sabia desse plano tão específico, né? Em relação a ele, Mardoqueu sabia do plano geral. Mas esse plano tão específico, que tinha uma forca pronta, né? Que pela manhã o Amã, né? Que tinha tanta aproximação com o rei. A gente vê que quando o rei assina o decreto, eles vão beber juntos, eles tinham intimidade, né? Isso é sinal de intimidade, aproximação, um cargo de autoridade confiado, né? Então, Mardoqueu não sabia de nada disso, que uma pessoa tão próxima ao rei, né? Que tinha tanta autoridade, tinha mandado fazer uma forca, né? Ia falar com o rei. Ou seja, se Mardoqueu tivesse ficado sabendo, imagina o desespero. Nossa, realmente eu vou morrer, tem uma forca preparada, ele é amigo do rei, tem cargo de autoridade, eu vou morrer, né? Se o rei assinou um decreto para todos, vai acatar essa ideia também. Só que enquanto Mardoqueu nem sabia, provavelmente estava dormindo, e essa reflexão que eu quero trazer, porque Deus faz muitas vezes isso na nossa vida, enquanto a gente nem sabe o que o inimigo está planejando, Deus já está executando ali um plano de escape, de salvação, de livramento para a nossa vida. Olha a fidelidade de Deus na vida de Mardoqueu, porque isso aqui nada mais é do que a mão de Deus na vida de Mardoqueu. Mardoqueu nem sabia desse plano específico. Mardoqueu provavelmente estava dormindo, isso tudo foi à noite, né, de madrugada. Estava dormindo, nem sabia, e Deus estava dando ali um livramento grande para ele, né? Porque olha a fidelidade de Deus. Então, muitas vezes a gente, coitado de Mardoqueu aqui, se ficasse sabendo, não ia ter como fazer nada, ia se desesperar e não ia resolver nada, né? Então, muitas vezes é isso, a gente não pode fazer nada, é entregar a Deus, porque é Ele quem vai resolver, entregar nas mãos de Deus, né? Quantas coisas a gente fica sabendo e quer se desesperar e quer resolver e não vai ter como. O negócio é entregar nas mãos de Deus e descansar, saber que Deus é fiel, entender que Deus é fiel. Olha a fidelidade de Deus aqui na vida de Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, né? Que era a noite que, ao amanhecer, né, a mãe ia falar com o rei. Então, durante essa noite, Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Então mandou que lhe trouxessem um livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Gente, esse livro aqui da história de seu reinado, ele poderia ter escolhido qualquer outro livro.
ou poderia ter ido fazer qualquer outra coisa. Esse rei aqui tinha várias mulheres, então ele poderia estar com alguma mulher, ele poderia escolher beber, porque a gente já viu que era um costume dele. Ele poderia escolher caminhar, ele poderia escolher tantas coisas e tantos livros, mas Deus inquietou, tirou o sono dele e ainda mostrou o livro específico que era para ele ler. Gente, esse é o nosso Deus. Por isso que a gente deve conhecer a Deus, saber quem Deus é, o quão grande Ele é, o quão fiel Ele é, e aí a gente consegue descansar. E tá vendo que não adianta se desesperar, é só descansar, entregar nas mãos de Deus. Então, reinado e lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia... Olha só, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tô sem óculos, me perdi um pouco. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado 2 homens, os 2 eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Então, nessa noite, o rei descobriu que simplesmente Mardoqueu tinha descoberto um plano que iria matar o rei. Simplesmente Mardoqueu livrou o rei da morte, deu um livramento ao rei, descobriu um plano que ia matar o rei. Apenas isso, o rei poderia estar morto se não fosse Mardoqueu. E olha só como Deus sabe todas as coisas. Se o rei já tivesse descoberto isso antes e já tivesse dado uma recompensa a Mardoqueu antes, Mardoqueu não teria sido livre do que ele não teria sido recompensado nesse momento aqui exato, né, dessa arapuca que estava armada para ele, entende? Então, tipo assim, ele ficou sabendo no momento certo. Às vezes a gente faz algo para alguém e a recompensa não vem, a gratidão não vem, a promoção não vem, mas Deus sabe o momento certo, exato. Se tivesse vindo antes, não teria sido tão bom, né? Ele poderia realmente morrer. Entende assim que foi a recompensa veio na hora certa? Como é que você recebe um livramento de morte e não fica nem sabendo? Porque Deus sabe o momento exato de revelar. Às vezes a gente faz algo por alguém tão grande e diz essa pessoa nem notou. Mas Deus sabe o momento exato de promover, de recompensar. Porque a recompensa vai ser maior, a porta vai ser maior, o livramento vai ser maior. Deus está no controle de tudo. Aí, olha só. Que recompensa o reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Gente, essa história é demais. Essa história é demais. Bem no momento exato que Mardoqueu precisava. Mardoqueu nunca precisou tanto que o rei notasse ele, que o rei soubesse, principalmente dessa história aqui, que já tinha recebido um livramento de morte por causa de Mardoqueu, como nesse momento. Foi o momento exato. Deus sabe o momento exato. Na história de José também a gente pode ver isso. Que Deus faz o padeiro lembrar dele no momento exato. Se o padeiro tivesse saído da cadeia, já tivesse falado de José, José não teria sido promovido a governador. Teria sido, no máximo, algum cargo lá na cozinha. Entendeu? Foi o momento exato. Deus sabe o momento exato. Eu sou essa pessoa, tenho que confessar que já questionou muito o tempo de Deus, porque... eu não tenho dificuldade de crer. Eu olho assim para o mar, para a natureza e eu vejo assim, nossa, para Deus não tem nada impossível. Olha o que Ele criou todas as coisas. Então, nunca tive dificuldade de crer. A minha dificuldade é mais de esperar. Mas cada vez mais eu vejo, até na minha vida mesmo, que Deus sabe o momento exato de todas as coisas. Então, nunca tive dificuldade de crer. Mas de esperar, confesso que sim. Quem gosta de esperar, né? Mas com Deus, a gente aprende a esperar. Porque é tudo no momento dele e ele sempre sabe o momento certo. Então, que recompensa um reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, quis saber o rei. Seus servos responderam, não se fez nada por ele. Meu pai do céu. E a recompensa vai vir bem na hora exata, bem na hora que Mardoqueu mais precisa. Ele nunca precisou tanto. Deus é muito fiel. Deus está no controle de tudo. É muito bom saber que existe um Deus no controle de tudo. Um Deus fiel, um Deus bom, um Deus que, nossa, que recompensa. É muito bom saber que Deus está no controle, viu?
Às vezes a gente não entende, mas se tá nas mãos de Deus, lá na frente, a gente só tem que confiar. Confiar e descansar. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Mardoqueu não sabia de nada, estava dormindo em casa. Amã chegou no palácio com seu plano maldito. Mas quem é que chega antes? Na minha e na sua vida, quem é que chega antes? Deus. Deus sempre chega antes. Deus sempre sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ele é bom, ele é fiel, ele recompensa mesmo. Ele traz a recompensa na hora exata, a honra na hora exata. Não se apavore com a sua humilhação. Não se desanime com a sua humilhação. Deus sabe a hora exata de lhe honrar. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou. O rei não deixou nem Amã falar. O que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? E Amã se achando maioral, né? Tão cheio de si, sem discernimento nenhum, que a melhor coisa é ter discernimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é quem nos ajuda a discernir todas as coisas, mas Amã estava longe de ter o Espírito Santo. Amã pensou: a quem o rei deseja honrar, senão a mim? Essas pessoas são ridículas. Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar. E aí ele fala de todas as honrarias, né? Excelente, disse o rei a Amã: vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio. Amã sabia bem direitinho onde ele ficava, né? Que morria de implicar. Exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Gente, eu vou até grifar aqui na minha Bíblia. Não se esqueça de nenhum detalhe. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Deus é quem não se esquece de nenhum detalhe. Não era o rei aqui querendo honrar Mardoqueu. Era Deus querendo honrar Mardoqueu. Era Deus. Foi Deus que decidiu dar livramento a Mardoqueu. Foi Deus que tirou o sono do rei. Foi Deus que mandou ele ler aquele livro que ele poderia ter lido antes. Foi Deus que preparou um cenário de honra para Mardoqueu, um livramento. Foi Deus que não se esqueceu de nenhum detalhe. Foi Deus, sempre é a mão de Deus. Não foi o rei que disse que não se esqueça de nenhum detalhe. Era Deus que queria honrar Mardoqueu em riqueza de detalhes. E isso é o que ele faz nas nossas vidas. Não tem Amã dos infernos que impeça quando chega a hora exata, o momento exato de Deus nos honrar. Não tem Amã que se levanta do inferno querendo nos matar com forca pronta que impeça o rei de nos honrar com mínimos detalhes. Nos detalhes Deus faz com riqueza de detalhes. Esse é o nosso Deus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso é detalhe. É um Deus de detalhes. É um Deus fiel. É um Deus que a Bíblia diz que onde houve vergonha, Ele chega com dupla honra. Na minha e na sua vida. Amém?